E aí pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal, Casa de Oração Caminho de Luz. A gente aqui para falar um pouquinho sobre simpatia, né? Então, eu criei esse canal aqui para poder falar sobre Umbanda, sobre orações, né? Sobre Deus Nosso Pai, sobre coisas relacionadas à espiritualidade, à religiosidade, né? E também, né, no caso, eu gostaria de trazer hoje aqui a prática de simpatias, né? Simpatia, algumas pessoas conhecem como um tipo de magia branca, né? Também chamado como magia imitativa, no qual ela pega e por assimilação, né, ali por parentesco de energias ou então de às vezes até como posso falar, coisas materiais, né, similares assim, na forma, né? Então vai atribuir uma energia de uma coisa à outra. Então é criada essa magia branca, né? É, e é uma prática assim aqui no Brasil, acho que muito difundida, né? Pelo menos até aqui no ano que a gente mora. Desde criança eu ouço falar de simpatia, né? Minha mãe fazia, a avó também, e eu aprendi algumas também conforme fui crescendo, né? E isso faz parte também do nosso dia a dia, pelo menos na nossa região aqui. E até que talvez, né, a parte, né, quando eu cheguei na parte da Umbanda mesmo, como a gente trabalha aqui como benzimento, tem muita simpatia que a gente utilizava para poder, né, receber aí algumas graças, né? Se assim Deus permitisse, né? Então a simpatia é como se fosse uma magia, né? É um ato ali ritualístico que você faz visando algum benefício, né? Alguma graça, algum pedido que você vai fazer, você está precisando de alguma coisa, né? Pelos meios convencionais você ainda não conseguiu, então você movimenta uma certa energia, né? Junto com a sua fé, através de um procedimento, e para tentar alcançar aquilo que você quer, né? E daí, se Deus permitir, você recebe aquilo ou não, né? Então, isso é a simpatia. Então, quando eu vou trazer alguma simpatia que a gente conhece aqui, porque dentro da Umbanda mesmo, né, é o que a Umbanda traz também, é a parte cultural, né, da tradição também de um povo, que é trazida. Então, né, também vou trazer aqui porque faz parte da cultura também e da tradição, né, aqui pelo menos onde que a gente mora, a parte da simpatia. E teve muitas pessoas que eu conheço mesmo, né, que fizeram alguma simpatia e que deu certo, né, que Deus abençoou ali, deu certo e ajudou elas no que elas precisavam, né. Então, eu também, no caso, eu sigo a linha do kardecismo, né, fala que não existe magia, não existe talismã, né, não existe nada, né, isso é apenas uma crendice. E no caso, o espiritismo, ele visa ter uma parte assim um pouquinho mais científica, né, então tem que meio que provar que existe uma coisa ou outra, né. Então, eu acredito assim que não existe de uma maneira mágica assim que somente você faz e vai acontecer. Tudo vai ter alguma coisa por detrás no mundo espiritual, né? E daí você vai atribuir ali, né, a seu pensamento, né, em oração, aquele pedido realmente que vem do seu coração para obter tal graça. E daí tem uma simpatia que você vai fazer, que promete, né, talvez se fizer ela, é alcançar aquela graça. Mas tudo acontece porque Deus assim permite. Só que às vezes precisa uma válvula, sabe? Precisa de uma coisa que abra aquela possibilidade. E daí às vezes a simpatia entra nesse sentido, né? Você está fazendo alguma coisa para poder obter naquele desejo, né, que você tem ali, né? Então, seguindo a linha do espiritismo, né, que fala que não existe, né, exatamente uma coisa mágica, né, mas a gente vê assim, você pega a água e você vai fluidificar ela através da oração do passe. Então, a sua energia junto com a dos mentores, com a permissão de Deus, vai ser trabalhada em cima dessa água, que é o fluido base, e ela vai ser transformada, né, ali em um remédio, vai ser transformada em uma vitamina que a pessoa precise, né, um fortalecimento, então você vai atribuir sua energia na água. Então a água vai conter o seu pedido, né? Que o pedido era de auxílio para o seu irmão. Então a pessoa toma água e às vezes ela pode estar com algum um problema ali, né? Então pela mediunidade ali, pela mediunidade ali de efeito físico, pode vir a transformar a água em um remédio. Tem pessoas que falam, né, que conforme toma certa água fluidificada, que a água tem gosto de remédio, a água é doce, né? E já, né, lógico, muitos casos aí, né, de pessoas que conseguiram, né, assim, a cura do corpo físico, né, por tratamentos espirituais nesse sentido. E o que visava? No caso, então, a pessoa que tem a fé no médium ali junto com o meio onde que ele está, ele vai transformar, né, a sua volta, né, e certas coisas que ele vai fazer visando a melhora, visando atender o pedido daquela pessoa, que no caso nesse sentido é referente à saúde. Então, da mesma maneira, a pessoa está
né, com o pensamento, com a fé em Deus ali, com merecimento, pedindo certa coisa. Então, eu dei o exemplo da água, né? Mas do mesmo jeito também é a simpatia que você vai fazer, por exemplo, uma simpatia para dor de dente, né? Você vai pegar o alho, vai enrolar, né, num pedacinho de pano, daí você vai colocar no pulso ou colocar em volta aqui, né? E ali você vai fazer a sua oração que você está com dor, né? Hoje em dia tem dentista, mas antigamente não tinha, né? Então, não tinha tão fácil assim, né? Não era tão, né, acessível, né? Então, essa é uma simpatia que a gente aprendeu também, já aprendi também. E daí você vai colocar, né, para tirar o ar do dente, né? Então, uma inflamação, infecção, né? E a pessoa fazia com bastante fé e dava certo, né? Então, o que que é? Então, é a fé da pessoa, ou seja, igual a água, a pessoa vai fluidificar a água para poder ter um atendimento a alguma pessoa que está precisando. E assim sendo, vai transferir a energia para a água, porque era só água, ela não ia curar ninguém, não é mesmo? Do mesmo jeito, nessa do alho que eu falei. Então, o alho tem um princípio, ele é feito de elementos ali, e daí a pessoa que vai fazer com o alho, ela vai colocar, né, e vai pedir, né, atribuir, né, ali um efeito ao alho de melhorar e puxar o ar que tem no dente, né, ali para dor de dente, dor na vista, dor de cabeça, né, tem três aplicações que nesse sentido desta simpatia que eu já ouvi falar, entendeu? Então vai fazer e muitas das vezes melhora, né? Daí fala assim, a tua fé te curou, exatamente. No que você estava fazendo? Você fez fé ali, né? Fez fé. Você fez ali o princípio, né? Para poder haver um movimento para que a sua fé fosse e trabalhasse para você, né? No que você precisava, logicamente, com a permissão de nosso Pai, né? E se tem essa permissão e com a sua fé, então vai ser trabalhado. Então a simpatia, né, ela gira em torno disso, né? É um movimento, porque às vezes por si só você não acredita que você vai ser curado, vai ter uma graça ali. Você precisa que alguma coisa aconteça, para que depois, acontecendo essa coisa, você, talvez a sua própria fé mesmo, né, que vai trabalhar em seu favor, mas você precisa que alguma coisa se movimente ela. Então a simpatia, ela vai de encontro a isso, a movimentar, né, a sua fé ali, seu merecimento, para você obter aquilo que você quer, né? Então eu queria, né, fazer esse vídeo aqui para poder falar um pouquinho sobre a simpatia, né, e como ela funciona, pelo menos para mim, né, nesse sentido, né? Então acho que é isso que eu queria passar, né? Você chegou até aqui, né? Assistiu nosso vídeo aí, gostar, pense em se inscrever no nosso canal para estar vendo mais coisas referentes, né, à espiritualidade, coisas nesse sentido, né, sobre as entidades de Umbanda, né, essa parte religiosa, né, de um modo geral, ok? Então qualquer dúvida que vocês tiverem também pode pôr nos comentários que eu vou tentar ler, né, e tentar responder sobre, né, baseado no conhecimento que a gente tem, ok? Então ficamos por aqui e até mais.